Saudações, queridos alunos. Então, dando continuidade à disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador. Eu, professora Adriane Brito. Na aula de hoje, nós iremos detalhar um pouquinho mais algumas coisas que nós começamos a mencionar semana passada. Então, nós vamos detalhar mais o eixo hipotálamo, hipófise, órgão. Sendo que esse eixo hipotálamo, hipófise, nós vamos detalhar os hormônios hipofisários. Depois, hormônios tireoidianos, produzidos então pela tireoide, e o paratormônio, que é o hormônio produzido pela paratireoide. Bom, antes de começar o conteúdo, vamos relembrar então tudo que nós já tivemos até aqui. Então, no primeiro vídeo, foi uma revisão do que nós havíamos passado em sala de aula presencial. Esse vídeo está disponível para vocês, quem quiser sempre dar uma olhada aí. Depois, o vídeo da semana passada, foi a introdução ao sistema endócrino. E eu comecei a falar então sobre o eixo hipotálamo, hipófise, órgão ou glândula, que está escrito como glândula. Falei sobre o feedback negativo, positivo, glândula e seus hormônios. No comecinho da aula de hoje nós vamos rever alguns conteúdos que vocês tiveram mais dúvidas pelo chat, E teremos então o conteúdo de adenohipófise, neurohipófise e tireoide. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão anotando aí, coloquem lá no chat, para a gente depois sanar essa dúvida pelo Zoom também, beleza? Bom, então, uma breve revisão, Os hormônios, eles, assim como os neurotransmissores, são moléculas que servem para comunicar entre duas células. Então, as células, elas se comunicam usando poucos mecanismos. Um dos mecanismos que as células se comunicam é através de neurotransmissores e através de hormônios. O foco agora de endocrinologia são os hormônios, E os hormônios, obrigatoriamente, eles precisam ser levados através do sangue. Então, se o sistema sanguíneo não estiver ideal, esse hormônio não vai conseguir chegar no tecido alvo, no órgão-alvo. De maneira generalizada, o sistema endócrino, ele tem uma duração, ele demora a começar, ele tem um início demorado, de horas, dias, meses aí, e é uma ação que também demora mais tempo, é uma ação mais longa. Bom, os hormônios, eles são classificados quimicamente em 3 tipos: hormônios polipeptídicos ou proteicos, derivados do aminoácido tirosina, e hormônios esteroidais. Hormônios polipeptídicos, A gente poderia colocar aqui alguns exemplos. Insulina, que então está presente lá no pâncreas, e regula toda a função glicêmica. Hormônio do crescimento. Hormônio adrenocorticotrófico, entre outros. São hormônios proteicos, eles são compostos por aminoácidos. Agora, hormônios derivados do aminoácido tirosina. O aminoácido tirosina é composto, então, de anel aromático, carbono, hidrogênio, algumas coisas mais simples. E tem poucos hormônios derivados do aminoácido tirosina. Nós temos o hormônio adrenalina, que vai, então, ter uma resposta semelhante à noradrenalina. E nós temos também os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Agora, os hormônios esteroidais. Os hormônios esteroidais, nós temos também, diria assim, 2 grupos. O grupo dos cortisóis e dos hormônios sexuais. Estrogênio, progesterona, testosterona. Então, todos os hormônios sexuais, eles são hormônios classificados como esteroidais, porque ele é derivado, esse hormônio, a gente vai ficar um pouco sobrecarregado, mas todos esses hormônios esteroidais aqui, eles são derivados do colesterol, todos.
Bom, esses hormônios, então, quimicamente, têm essa classificação. Hormônios polipeptídicos, derivados da aminoácido tirosina e esteroidais. Sendo que os esteroidais todos são derivados da molécula de colesterol. Portanto, se derivado da molécula de colesterol, quer dizer que esses hormônios possuem característica lipídica. De todos os hormônios, os únicos que possuem característica lipídica são os hormônios esteroidais. Ficou meio que uma baguncinha aí, né? Mas espero que dê para entender. Bom, e agora, hormônios hidrossolúveis. Hormônios hidrossolúveis são aqueles, então, que possuem afinidade pela água. E vale lembrar que o nosso organismo é composto principalmente por água, né? Então, entre os hormônios aí hidrossolúveis, nós temos os hormônios polipeptídicos, e nós temos os hormônios derivados do aminoácido tirosina. Então, os únicos hormônios que são hidrossolúveis são os hormônios polipeptídicos e os hormônios derivados do aminoácido tirosina. Portanto, quais são os únicos hormônios lipossolúveis? Aqueles hormônios esteroidais. Por que isso é importante? Os hormônios lipossolúveis, eles precisam ser transportados no sangue através de proteínas transportadoras. Então, os hormônios lipossolúveis, eles serão transportados no sangue, já que o hormônio precisa ser transportado de um lugar para o outro, né? Transportado pelo sangue. Através de proteínas plasmáticas. Plasmáticas. Da mesma forma, outro hormônio que é transportado pelo sangue através de proteínas plasmáticas. Então, nós temos as proteínas plasmáticas que vão transportar os hormônios lipossolúveis, os hormônios derivados do colesterol. E nós temos também os hormônios derivados do aminoácido tirosina, especificamente T3 e T4. Então, T3 e T4 também são transportados no sangue ligados à proteína plasmática. Como se a proteína plasmática funcionasse uma espécie de carro, entendeu? Que consegue ligar, então, esses hormônios e transportar esses hormônios pelo sangue. Então, os hormônios transportados no sangue por proteínas plasmáticas são T3 e T4 e todos os hormônios lipossolúveis. Todos os hormônios lipossolúveis. Ok? Qualquer dúvida, deixe comentário, anota no caderno, a gente tira a dúvida pelo Zoom ou pelo chat. Bom, então aqui vamos fazer uma revisãozinha lá do ensino médio, né? Nós temos no nosso organismo algumas glândulas, vamos numerar elas aqui. Então, nós temos aqui a primeira, mais importante, hipotálamo. Depois do hipotálamo, nós temos a hipófise. Essas são as duas glândulas mais importantes, porque elas vão produzir substâncias que vão atuar em outros lugares, né? Estimulando a produção de outros hormônios. Então, nós dependemos da função hipotalâmica e hipofisária para estimular, por exemplo, os ovários. Então, se o hipotálamo e a hipófise estiver deficiente, a função dos ovários também terá prejudicada. Então, nós temos aí hipotálamo e hipófise, que nós vamos detalhar hoje. Tireoide, 3. Paratireoide, 4. Adrenais, 5. Ovários e testículo, 6. Faltando alguma. Pâncreas, 7. Então, nós temos 7 principais glândulas que vão ter a função endócrina. Hipotálamo, hipófise, paratireoide, tireoide, adrenal, pâncreas, os hormônios sexuais pelo ovário e pelo testículo. Então, brevemente, começando com o hipotálamo, nós vamos falar que o hipotálamo, ele produz os hormônios liberadores e hormônios inibidores.
Ficou feio isso aqui. Então é o seguinte, quando nós falamos de hipotálamo, nós temos os hormônios liberadores e os hormônios inibidores. Aí nós temos, por exemplo, o hormônio GHRH, hormônio liberador de release do hormônio do crescimento. Aí nós temos também o GHIH, hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Então, o hipotálamo vai produzir os hormônios liberadores e hormônios inibidores. Aí tenta sempre lembrar, quando tem R em geral, é porque são hormônios hipotalâmicos. Por exemplo, o hormônio THR, hormônio liberador de tireotrofina. Ok. Então, à medida que nós vamos estudando os órgãos, nós vamos relembrando esses hormônios liberadores e hormônios estimuladores. Próxima glândula, a hipófise. Então, a hipófise é o foco da aula de hoje. Ela possui, se não me engano aqui, em torno de 7 hormônios. Aí nós temos a adenohipófise e a neurohipófise, que também nós vamos diferenciar. Então, a hipófise produz alguns hormônios. Por exemplo, os hormônios LH e FSH, que vão então atuar lá no ovário, lá no testículo, levando aos hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, etc. A hipófise produz o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar lá na glândula adrenal, estimulando a produção de cortisol. A hipófise produz o hormônio GH. Então, o hipotálamo produziu o GHRH e a hipófise produz o GH. A hipófise produz o hormônio que vai estimular a tireoide, hormônio tireotrófico, né? TSH. Então, aí é uma sopinha de letras, né? Que a hipófise produz de hormônios. Depois da hipófise, nós temos a tireoide. Ops, pulou sem querer. Tireoide produz 3 hormônios: T3, T4 e calcitonina. T3 e T4 nós sempre discutimos, né, lá desde o ensino médio, depois vamos repetir agora na faculdade. Calcitonina ele é menos discutido, mas nós iremos ver na aula de hoje também. Adrenal produz adrenalina, cortisol e também hormônios andrógenos, ovários, estrogênio e progesterona, testículo, testosterona, pâncreas, insulina e glucagon, paratireoide e paratormônio. Acho que eu falei todas aí. Então, nós vamos discutir isso aí no decorrer de todo o módulo de endocrinologia. Então, recapitulando, os hormônios hipotalâmicos, eles são classificados sempre como hormônios liberadores ou hormônios inibidores, né? Então, nós temos aqui o TRH, o hormônio liberador de tireotrofina, que vai atuar, então, na hipófise, estimulando a produção de TSH, o hormônio tireotrófico, que vai atuar, então, na tireoide. O GHRH, já mencionei. CRH, hormônio liberador de corticotrofina, atua na hipófise, estimulando a produção do hormônio adrenocorticotrófico. Então, esses todos que estão em preto são hormônios liberadores. E os que estão aí em vermelho, somatostatina e dopamina, são os hormônios que vão inibir algum hormônio. Então, a somatostatina vai inibir a estimulação do hormônio do crescimento. A dopamina vai inibir a produção, por exemplo, de prolactina, LH, FSH e TSH. Okay. Bom, alguns comentários que são importantes de nós fazermos. A gente vai começar agora a falar especificamente sobre os hormônios hipofisários. E quando nós falamos sobre hormônios hipofisários, relembrando aí um pouco da anatomia, a hipófise fica localizado dentro do encéfalo, né? E é uma glândula pequena, o tamanho dela é em torno de 1 centímetro apenas, é uma glândula pequenininha, mas é uma glândula super importante, né? Ela pesa aproximadamente de 0,5 grama a 1 grama e fica localizado próximo do quiasma óptico, né?
E quando nós falamos de hipófise, nós temos que detalhar que a hipófise ela é dividida em hipófise posterior e em hipófise anterior, ou também chamado a hipófise anterior de adenohipófise e a hipófise posterior de neurohipófise. A neurohipófise, ela só armazena hormônios, ela não produz. A adenohipófise, ela produz os hormônios mediante o estímulo hipotalâmico. Então, a adenohipófise, de fato, é uma glândula, produz hormônios. Já a neurohipófise, ela só armazena. Ela armazena hormônios hipotalâmicos. Deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui nós temos a adenohipófise, que vai, então, produzir hormônios mediante a estimulação hipotalâmica, e a neurohipófise. A neurohipófise produz dois hormônios, ocitocina e o hormônio antidiurético. Antidiurético é sinônimo de vasopressina. E os hormônios adenohipofisários são prolactina, gonadotrofinas, que é o LH e FSH, hormônio tireotrófico, TSH, hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, e o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. Então, esses hormônios todos aqui nós vamos detalhar nos slides qual que é a função de cada um desses hormônios e as suas características químicas. São polipeptídicos e são hormônios esteroidais, derivados da aminoácido tirosina, são hidrossolúveis, lipossolúveis, etc. Então, os hormônios hipotalâmicos, eles estão aí de acordo com a cor, né? O hormônio liberador de gonadotrofinas, ele vai estimular na hipófise a produção dos hormônios LH e FSH. Então, todo hormônio adenohipofisário, ele é produzido mediante uma estimulação hipotalâmica. Eu vou repetir essa frase. Todo hormônio adenohipofisário é produzido mediante um estímulo hipotalâmico. Todo hormônio adenohipofisário é produzido mediante um estímulo adenohipofisário. Então, aqui nós temos a imagem que ilustra muito bem a adenohipófise e a neurohipófise. Só que aqui ele inverteu a imagem, né? A adenohipófise está aqui como verdezinho, né? A hipófise posterior. Então, armazena os dois hormônios, a ocitocina e o ADH. E a adenohipófise armazena, então, o hormônio tireotrófico, adenocorticotrófico, FSH e LH, hormônio do crescimento, etc, etc, etc. Então, vamos, de fato, fazer algumas recapitulações lá da semana passada, né? Então, começando com o hormônio T... Ops, desculpa. Era para ter voltado. Aqui. Começando com o hormônio TRH. Ele vai atuar, então, na hipófise, ele é produzido pelo hipotálamo, vai atuar na hipófise, estimulando a produção de TSH. Esse vai atuar no órgão-alvo, que é a tireoide, produzindo T3 e T4. Aí o que acontece? Se esse hormônio estimula a tireoide a produzir T3 e T4, quando T3 e T4 estiverem elevados, estou com dificuldade de escrever aqui, estiverem elevados, não vai. Isso vai dar um estímulo negativo para inibir o hipotálamo a produzir TRH e inibir a hipófise a produzir o TSH. Isso que é o que nós chamamos de feedback negativo. Então, o TRH estimula o TSH e TSH estimula o T3 e T4. Quando o T3 e T4 está alto, isso vai inibir o hipotálamo e a hipófise a produzir os hormônios TRH e TSH. Aí vai fazer com que há uma redução de T3 e T4, isso vai estimular TRH e TSH. Então, o controle da liberação de TRH e de TSH
depende do nível de T3 e T4. Se T3 e T4 estiver baixo, aí vai estimular a produção de TRH e TSH. Se T3 e T4 estiver alto, vai inibir. Então, é chamado de controle de feedback negativo. Porque eu tenho um estímulo inicial, TRH, estímulo inicial, que vai gerar uma resposta final inibitória. Então, o TRH alto vai gerar T3, T4 alto. T3, T4 alto vai inibir o TRH. Então, eu tenho um estímulo inicial que vai me gerar uma resposta final inibitória, contrária ao que eu quero. Bom, além dos hormônios TRH, nós temos os hormônios G, N, R, H, hormônios liberadores de gonadotrofinas, que atuam então na hipófise produzindo LH e FSH, que vão então atuar nos órgãos sexuais produzindo os hormônios estrogênio, progesterona, testosterona, lá nos órgãos sexuais. Beleza. Bom, então isso aqui é uma breve revisão de que tudo eu tentei falar semana passada, né? E nós vamos repetindo no que a gente vai dando os hormônios agora. Então, os hormônios hipotalâmicos são hormônios liberadores e hormônios inibidores, que vão atuar na adenohipófise, estimulando ou inibindo a produção de alguns hormônios. Sendo que a hipófise ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise. A neurohipófise ela apenas armazena hormônios hipotalâmicos, ocitocina e ADH. Já a adenohipófise ela produz hormônios mediante então a estimulação hipotalâmica. Começando a detalhar então, o primeiro hormônio que nós iremos discutir é a ocitocina, que para mim é um dos hormônios mais interessantes que existem. A ocitocina, vocês vão encontrar na literatura escrito com X ou escrito com C. Então, pode ser ocitocina com X. Não quer escrever? Não foi. É ocitocina com X ou ocitocina com H. A ocitocina, então, esse hormônio importantíssimo, acreditava-se anteriormente que apenas o sexo feminino produzia esse hormônio, porque é um hormônio muito relacionado com a questão da amamentação, do parto, né? Só que é um hormônio relacionado com vínculos afetivos. Ele é chamado de a molécula do amor. Então, a ocitocina é considerada a molécula do amor, produzida lá pelo sistema hipotalâmico, né? E ela ajuda nas nossas relações sociais, na nossa empatia, no fato de você olhar para uma pessoa e sentir uma afinidade, não só afinidade sexual, mas sentir realmente um carinho especial por ela. Então, aqui cria os vínculos afetivos, vínculos de mãe e filho, vínculos de esposo com esposa, namorado com namorada, colegas de sala. Esse vínculo, então, é criado a partir da liberação de ocitocina. Além disso, a ocitocina ela tem importância sexual porque ela interfere na libido, tanto do homem quanto da mulher. Ela interfere na libido feminina e ela altera na sensibilidade do pênis. Então, é importantíssimo também para a relação sexual. Ela estimula, então, a ocitocina o contato físico, coisa que hoje em dia nós não podemos ter, né? Estimula o abraço, o beijo, a atividade sexual, e ela pode ser inibida ou reduzida a partir do isolamento. Então, a situação que nós estamos hoje de nos isolarmos é uma situação que tende a diminuir a nossa ocitocina. E isso é prejudicial, né? Porque a redução de ocitocina pode levar a depressão, a estresse, a redução da libido, do prazer sexual, etc. Então, é um hormônio muito relacionado, então, com os prazeres afetivos. E aqui está alguns sintomas da diminuição de ocitocina. Alguns estudos relatam, por exemplo, que o paciente que ele é psicopata, a psicopatia poderia ter a ver com uma redução de ocitocina. Então, a pessoa que não cria vínculos, o psicopata não cria vínculo, né? Ele não se importa com ninguém. Então, poderia ser uma redução de ocitocina.
Da mesma forma, existem estudos que já conseguem provar a relação da ocitocina com uma doença que cada vez mais nós estamos discutindo, que é o autismo. Então, a criança autista, dos possíveis explicações é que ela nasceria com pouca ocitocina. Consequentemente, também o autista ele tem uma dificuldade de relacionamento. Então, a ocitocina ela é importantíssima para nossos relacionamentos, e esse relacionamento começa lá na barriga da mãe, né? E esse relacionamento, a ocitocina, é muito importante quando nós estamos nos desenvolvendo na fase infantil. E essa ocitocina, ela vai ser liberada, então, a partir do contato físico da família, né? Quando a família tem aquele carinho maior, libera-se mais ocitocina pela relação afetiva. Bom, além disso, que para mim eu acho fenomenal essa molécula, a ocitocina tem a sua grande importância durante o parto, durante a gravidez, principalmente durante o parto natural. Então, durante toda a fase gestacional, principalmente na fase final, nos 3 meses finais da gestação, a mulher libera ainda mais ocitocina, além de ter mais receptores para a ocitocina na região do útero, na região da mama, o que vai então desenvolver tanto o útero quanto a mama, seios e útero. E possibilitará então que essa ocitocina na fase final da gravidez auxilie na contração uterina. A ocitocina ela é inclusive utilizada para, então não estamos certo, é usada para induzir o trabalho de parto. Então injeta-se uma alta quantidade de ocitocina e isso estimula a contração uterina, que estimula então as contrações. E também depois do parto em si, ela vai estimular que a mulher libere a placenta, né? Imediatamente após o parto, recomenda-se que o feto seja colocado em contato com a mãe, recém-nascido, né? Feto não. Recém-nascido seja em contato com a mãe, porque esse feto, esse contato com a mãe, vai liberar então mais ocitocina, que por conta da massagem que o filho vai fazer na mãe, a massagem da própria sucção, né, da mama, essa massagem libera ainda mais ocitocina, que vai facilitar a ejeção na primeira mamada. Então, a primeira mamada é muito importante esse contato da mãe com o filho. Claro que tem situações que a mãe tem que sair da sala, o filho tem que sair da sala, né? Mas quando possível, recomenda-se esse contato imediato para a liberação, então, de ocitocina em maior quantidade e conseguir levar à ejeção do leite. Então, alguns momentos que nós liberamos mais ocitocina. Durante a relação sexual, tanto feminina quanto masculina, libera-se muita ocitocina durante o orgasmo. Quando a pessoa bebe de maneira moderada, e esse moderado aqui é importante nós enfatizarmos, quando a gente tem um relacionamento afetivo, né, e a gente olha no olho, a gente não fica olhando no olho de estranho, né? Mas quando você tem um amigo, um namorado, você fica olho no olho. Isso, de quem a gente ama, libera ocitocina. Quando faz carinho, uma abraça, beija, né, etc. E quando a gente compartilha uma refeição, quando a gente tem a empatia de compartilhar alguma coisa, isso faz com que nós liberemos ocitocina, e a ocitocina vai nos acalmar, nos tranquilizar. Por último, então, algumas questões sobre o hormônio que muitos chamam molécula do amor, o hormônio da maternidade, né? Então, ele é um hormônio que ajuda a gente a confiar nos outros, ele estimula a generosidade, estimula, então, a solidariedade, que nos tempos agora de pandemia é mais que importante. É um hormônio que facilita a integração social, o nosso convívio com as outras pessoas. É um hormônio que diminui o medo, é um hormônio que ajuda a discutir relação entre namorados, entre companheiros, e reforça o prazer sexual, né? Tem um grande pesquisador que ele estuda muito a ocitocina e essa relação com o autismo. Ele publicou um livro chamado A Molécula do Amor, A Química do Amor, coisa assim, muito bom. E vai lá, indicação de filme, né? Não sei se é no Netflix ou na Net, que tem um filme chamado A Química do Amor. É um filme bobinho, né? Mas que vai explicar tudo isso, que o nosso sistema nervoso central ele é funcionado por moléculas, né? E uma dessas moléculas é a ocitocina. Bom, outra molécula que nós temos agora, que também é produzida pelo hipotálamo e armazenado apenas na hipófise, nós temos a molécula... desculpa, continuando sobre a ocitocina, né?
Então, a ocitocina é um exemplo de feedback positivo durante o trabalho de parto, tá? Isso que é importante falar. Durante o trabalho de parto apenas. Então, como é que funciona? Durante as contrações uterinas, essa ocitocina vai estimular a contração do útero, e a contração do útero estimula ainda mais a liberação de ocitocina. Então, a ocitocina estimula a contração uterina. Essa contração uterina vai estimular o hipotálamo a produzir mais ocitocina, que estimula mais a contração uterina. Por isso, quando a mulher está no trabalho de parto, pergunta, as contrações estão de quanto em quanto tempo? Porque essa contração inicial, ela estimula a produção ainda mais de ocitocina. Então, eu tenho um estímulo inicial positivo, que é a produção da ocitocina, e gera um reestímulo, que é a contração do útero, e este estímulo estimula ainda mais a produção de ocitocina, até de fato, né, ter o trabalho de parto concluído, né, ter havido a gestação finalizada e o bebê ter sido expelido do útero, né, essa contração ter diminuído. Bom, outro hormônio hipotalâmico, que fica armazenado na neurohipófise, então a ocitocina e o ADH, ele fica armazenado na neurohipófise, né, e ele recebe o nome de ADH ou vasopressina, é a mesma coisa. E esse hormônio ADH, hormônio antidiurético, ADH, ele vai atuar no sistema renal, nos rins, levando então a uma menor diurese. Esse hormônio ADH, ele vai levar à reabsorção de água. No sistema renal. Reabsorção de água por quê? Porque o volume de sangue está baixo. Então, você reabsorve água para aumentar o volume de sangue. Então, o ADH ele é liberado todos os dias quando o volume sanguíneo está baixo. Aí, esse volume sanguíneo, então, ele é sentido lá no hipotálamo. A hipotálamo produz o ADH, leva para a neurohipófise libera o ADH, para esse ADH, então, atuar nos rins, levando a reabsorção de água. Com isso, o volume de sangue que estava baixo vai voltar a ficar alto. Como que isso é sentido, né, o volume de sangue? Na verdade, o que o hipotálamo vai sentir é a concentração de eletrólitos. Sódio, potássio. Porque se você está com pouca água, você vai estar com muito eletrólito. Então, o seu organismo ele consegue ter receptores quimiosmóticos. Quimiosmóticos. Então, esses receptores, eles vão verificar, então, quanto que está de eletrólito, sódio, potássio. Se tiver pouco eletrólito, quer dizer que tem pouca água. Se tem pouco eletrólito, quer dizer que tem muita água. Se tiver muito eletrólito, quer dizer que tem pouca água. Então, é necessário você estimular os rins a reabsorverem água. Para isso, o ADH é liberado, aí vai lá, reabsorve água. Aumentou a quantidade de água no organismo, a concentração do eletrólito vai diminuir. Aí você vai e inibe a liberação do ADH. Inibindo o ADH, você para de reabsorver água nos rins, aí você elimina mais água pela urina. Então, quanto mais água você reabsorver pelo ADH, menos urina você produz. Quanto menos água você reabsorver, mais urina você produz. Eu vou repetir. Quanto mais ADH nós tivermos, mais iremos reabsorver água e menos urina nós vamos produzir.
Quanto mais ADH, maior a absorção de água, menor a quantidade de urina. Quanto menor a quantidade de ADH, quanto menor a quantidade de ADH, menos água nós iremos reabsorver e mais urina iremos produzir. Quanto menos ADH, menos reabsorção de água, mais urina nós iremos produzir. Por isso que o hormônio é chamado antidiurético. Ele vai inibir a produção da urina, que é composta principalmente por água. Então, a pressão osmótica, que é essa quantidade então de eletrólitos, de minerais que nós vamos ter no sangue, a pressão osmótica elevada vai estimular então os quimioreceptores ou osmorreceptores, e isso vai então levar à liberação de ADH lá na neurohipófise. Esse ADH vai cair no sangue, vai atuar no sistema renal. O sistema renal vai aumentar a reabsorção de água, consequentemente, menor produção de urina. Além disso, o ADH vai atuar nas glândulas sudoríparas, diminuindo a produção do suor, porque eu quero reter água no meu organismo. O ADH, a intenção dele é reter água no organismo. Então, você tem que produzir menos suor. Então, ele tem efeito anti-sudorese. Além disso, nos vasos sanguíneos, ele vai levar à contração dos vasos sanguíneos. Por isso que é chamado de vasopressina. Nos vasos, ele leva à contração dos vasos sanguíneos. Então, essas três respostas vão ter como principal objetivo aumentar o volume de sangue, aumentar a água presente no sangue, aumentar o volume sanguíneo e diminuir a quantidade de eletrólitos, que é essa pressão osmótica. Isso aqui, então, vai levar a uma pressão osmótica baixa, que vai inibir a liberação de ADH. Então, de início, eu tenho a pressão osmótica elevada, quer dizer que eu estou com muitos eletrólitos, muito sódio, potássio e pouca água. Isso estimula a liberação do ADH pela neurohipófise, cai no sangue. O principal órgão que vai atuar é o sistema renal, onde vai atuar, então, onde vai atuar levando a reabsorção de água, inibindo a diurese. Nas glândulas sudoríparas vai inibir a produção do suor e nas arteríolas vai levar a vasoconstrição. Com isso, aumenta-se a quantidade de água no sangue, diminui-se os eletrólitos no sangue. A pressão osmótica baixa vai inibir, então, esses osmorreceptores. E fica, então, nesse feedback negativo aí, de maneira ad eterna, quase que sempre. A exceção desse quase que sempre é quando a pessoa ingere álcool. Então, o álcool ele tem um efeito inibidor do hipotálamo. O álcool ele inibe a liberação de ADH pelo hipotálamo e leva a uma desidratação. Então, o álcool ele atua lá na neurohipófise, inibindo a liberação de ADH. Se a pessoa não tem um ADH, ela não vai reabsorver a água de maneira ideal. Consequentemente, não reabsorvendo a água, nós teremos muito água sendo eliminado pela diurese, pela urina. Então, essa água eliminada em excesso pela urina, a pessoa vai então ter uma filtração em excesso desse sangue, vai perder muita água e leva a um quadro de desidratação. Ok? Bom, próximo hormônio agora são os hormônios hipofisários. Eu vou parar o vídeo por aqui, terminando então os hormônios hipotalâmicos armazenados na neurohipófise, o ADH e a ocitocina.